Fala pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Paulo Magalhães, sou um ex-profissional de TI que resolveu abandonar a área para viver do jiu-jitsu, como professor de jiu-jitsu. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre competição. Eu vou passar algumas informações e algumas ideias que podem ajudar quem está querendo competir ou quem quer competir, mas tem um pouco de receio, ou para quem já compete, mas não está tendo um bom desempenho. Então o vídeo vai ser sobre isso, vai ser sobre competição. Antes do vídeo começar, eu já vou pedir para vocês que deem um like aí, dá um joinha aí que vai me ajudar bastante. Esse joinha no vídeo é que me ajuda a impulsionar o canal. Quem puder já compartilha o vídeo mesmo antes de assistir. E se inscrevam no canal, tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Clica no botãozinho, depois aproveita e clica no sininho também para ser notificado quando os novos vídeos saírem. Hoje eu tô um pouco rouco, quase que eu não faço esse vídeo. Estou fazendo à noite com uma iluminação improvisada, mas para não furar com vocês, eu disse que ia fazer um vídeo todo domingo, vídeo desse que eu falo mais sobre as minhas experiências, então eu quero seguir isso firme. Eu atrasei, esse vídeo era para ter saído meio-dia, mas ele vai sair ainda hoje. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Antes de eu começar a falar diretamente sobre competição, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre fracasso, sobre dor, sobre o sucesso, que é uma coisa que está diretamente relacionada a você ir bem numa competição, a você não ter vontade de competir, a você querer competir, mas não ir até a competição. Existem alguns bloqueios. A primeira coisa que você tem que entender é que ninguém é fraco, não existem pessoas fracas. Nós sofremos alguns fracassos ao longo da nossa vida. E esses fracassos servem para nos fortalecer. E a gente está aqui para aprender, para evoluir, para a gente se lapidar durante a vida. Eu estou falando de jiu-jitsu, mas tudo que eu falar aqui se aplica para qualquer área da sua vida, principalmente na evolução espiritual. Falando de jiu-jitsu, a gente tem várias oportunidades de crescimento no esporte. E o campeonato é uma dessas oportunidades. Competir te leva a evoluir. O campeonato é uma das chaves para a evolução no jiu-jitsu. Quando você vai competir para muitas pessoas, para todo mundo na verdade, significa sentir dor, significa sair da sua zona de conforto. Eu não estou falando de dor física, eu estou falando de uma dor mental. Competir significa sair de zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, a gente sofre, a gente sente dor. Por isso que muita gente evita competir. A pessoa não quer sair da zona de conforto, ela não quer sentir dor, ela não quer passar por isso, mas passar por isso é necessário se você quer se tornar um melhor atleta de jiu-jitsu. A nossa vida inteira a gente aprende pela dor, a vida inteira você está aprendendo pela dor. Se você voltar desde a época que você nasceu, ou antes de você nascer, quando você está no útero da sua mãe, você está lá confortável, e você é retirado de lá, retirado da sua zona de conforto, para vir para esse mundo. E o que acontece? Você sofre, você chora quando você sai do útero. Aí você vira um bebezinho, tá no colo da sua mãe, ela te amamenta e você precisa começar a caminhar, dar seus passos, aprender a andar. E o que acontece? Você sofre com essa retirada do colo, com esse aprendizado de andar. Você sente dor. Se você lembrar do seu primeiro dia de aula, você vai perceber que no primeiro dia você chorou. Você vai lembrar que você chorou, você sentiu dor, você sentiu medo, você se sentiu desamparado. Mas depois de um tempo você se adaptou com aquilo. Você se adaptou aí na escola sozinho, ficar na escola sozinho. E para tudo na vida vai ter que existir uma renúncia e vai ter que existir uma dor, ou a dor psicológica ou uma dor pelo seu esforço para conquistar aquilo que você quer. Então a gente evolui através disso, através do esforço, através da dor. A dor e a evolução está diretamente relacionada com a gente. Quando você vai formar uma família, você abandona, você sai da zona de conforto da sua família, da casa dos seus pais, ou seja, onde você estiver, para formar uma família. E não é fácil, mas você enfrenta aquilo e vai adiante. Eu estou fazendo essas analogias para vocês entenderem que sair da zona de conforto, estou falando de jiu-jitsu, estou falando de campeonato de jiu-jitsu, de competir. Então, você ir até uma competição, você competir, vai te ajudar. Você vai sofrer, você vai sair da zona de conforto,
Você não quer isso, mas isso é necessário. Então, é muito importante você superar isso. Se você quer uma evolução boa no jiu-jitsu, se você quer continuar evoluindo, se você quer uma evolução acelerada, e a competição pode te trazer isso. Então, competir pode significar possibilidade de fracasso, de dor, de decepção. E são nesses sentimentos que os vencedores são forjados. É nesse sentimento de dor, de fracasso, de impotência, que os vencedores são forjados. É superando isso é que você vai se tornar um vencedor. Eu não estou falando de um vencedor de jiu-jitsu. A gente está falando de jiu-jitsu, mas você, quando você enfrenta uma competição, você se prepara para a vida, para todas as áreas da sua vida. Não só uma competição de jiu-jitsu. Qualquer coisa que você enfrenta na sua vida, você vai levar isso para todas as áreas da sua vida. Você vai conseguir aplicar e transferir esse conhecimento para qualquer área da sua vida. Nada vai te ensinar mais do que o sofrimento. Nada vai te ensinar mais do que a dor. E quando essa dor, esse sofrimento passar, quando você superar essa dor, esse sofrimento, você não vai sentir raiva. Você não vai ter raiva do que aconteceu, você vai sentir gratidão pelo que aconteceu. E por que você vai sentir gratidão? Porque você vai perceber que você evoluiu. Depois dessa fase que você passou, você evoluiu. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma palavrinha que está um pouco na moda e ela tem tudo a ver com competição. Se você quer competir, você tem que entender o que significa essa palavra e entender alguns pilares que sustentam essa palavra. Uma palavra da moda agora, a palavra é resiliência. Se você quer evoluir em alguma coisa, se você quer competir, você precisa ser resiliente. O que é resiliente? Resiliência é um conceito extraído da física. É a capacidade de você voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido algum tipo de alteração. Isso é resiliência. Você ser resiliente vai te tornar muito mais forte em todos os aspectos da sua vida. Para você entender melhor o que é resiliente, o bambu é um material resiliente, ele é flexível, ele é forte, ele geralmente volta ao seu estado normal depois de ser deformado. O elástico é resiliente, você estica, puxa, ele volta ao seu estado normal depois. Aquela vara que o pessoal usa para fazer salto em distância nas Olimpíadas, salto em altura nas Olimpíadas, é resiliente, ela enverga, não quebra e volta ao seu estado normal. Então você, se você quiser ir bem nas competições, você tem que ser resiliente. E como que você se torna resiliente? Você tem que ter algumas bases para se tornar uma pessoa resiliente. Primeiro você precisa se blindar. Você precisa estar preparado para que nada te afete. Você precisa blindar a sua mente para que nada te tire do seu estado normal. Você precisa estar blindado, com a mente blindada para ir numa competição. Porém, ninguém é de ferro. E uma hora ou outra, você vai acabar... essa blindagem vai acabar sendo transpassada. E é nessa hora que você precisa ser resiliente. Quando a sua blindagem for superada, você tem que conseguir, mesmo sendo deformado ali, sendo colocado numa situação extremamente estressante, você tem que voltar ao seu estado natural. Você tem que ser resiliente. Um dos primeiros pilares de uma pessoa resiliente é a positividade. Você tem que ser uma pessoa positiva e você tem que praticar isso. Você não pode ser positivo só nos momentos em que você tá mal. Você tá para baixo, aconteceu alguma coisa, você tá mal, agora eu vou ser positivo para que eu consiga me reerguer. Não, você tem que praticar ser positivo diariamente. Com qualquer experiência da sua vida, com qualquer situação, você tem que sempre ser positivo. E ser positivo é um hábito. Você tem que criar o hábito de ser positivo. Esse é um dos pilares de uma pessoa resiliente. Você precisa olhar sempre o lado bom das coisas. Olhe sempre o lado bom das coisas e pratique isso diariamente. Consiga enxergar as coisas boas que existem nas situações e nas coisas que estão ao seu redor. Pratique a positividade. Você precisa ser flexível. Flexibilidade é um outro pilar da resiliência. Não se apegue às coisas, supere as dificuldades, seja flexível, supere mudanças. Flexibilidade é superar mudanças sem ser afetado. Seja tolerante às frustrações, encare de frente as suas derrotas, aceite essas derrotas. E o que você puder mudar, você muda. Seja tolerante à frustração. Você tem que aprender isso, ser tolerante às frustrações. Aceite a sua realidade.
Você precisa aceitar a sua realidade e entender a sua realidade. Falando de jiu-jitsu, você tem que entender, você tem que saber se você está bem tecnicamente. Se você não está bem tecnicamente, aceita essa realidade e faz alguma coisa para mudar. Você não pode esperar ir numa competição sem estar bem tecnicamente e esperar um grande resultado. Tenta mudar isso, aceita a sua realidade e tenta mudar isso. O mesmo vale para você estar fora de forma. Às vezes você está bem tecnicamente, mas está fora de forma. Você não pode achar que você vai numa competição fora de forma e vai se dar bem. Então você tem que aceitar a sua realidade e trabalhar em cima dela para melhorar. Às vezes você está bem fisicamente, é um cara técnico, mas você não treina o suficiente, você treina pouco, você está com pouco contato ali com o jiu-jitsu. Você tem que aceitar isso e tentar melhorar. Você não pode ignorar, você tem que aceitar esses fatos e trabalhar em cima deles para que você consiga melhorar. Um dos principais pilares da resiliência é a autoestima. Você precisa ter autoestima. Muita gente confunde autoestima com humor. O humor que a pessoa está, eu tô feliz, eu tô para baixo. Isso não é autoestima. Autoestima é você gostar de si mesmo, você gostar de você e gostar da vida que você leva, gostar da sua vida. Isso é autoestima. É você gostar de você e gostar da sua vida. Então, você precisa trabalhar isso, você precisa melhorar a sua autoestima. Para melhorar a sua autoestima, você precisa se desenvolver como pessoa, se desenvolver pessoalmente. E para gostar da sua vida, você precisa mudar os seus hábitos, fazer mais atividades interessantes, estudar mais, conhecer coisas novas, tornar a sua vida mais interessante. Tudo isso que eu falei até agora parece até um vídeo de autoajuda, né? Mas não é. É um vídeo para conscientizar vocês, quem quer competir, que você precisa trabalhar esses aspectos da sua vida, esses aspectos mentais. Eu só falei muita coisa mental até agora. Competir é 90% de cabeça, 10% é parte técnica, física e afins. 90% é cabeça, 90% é você saber se controlar, é você ser resiliente, é você ter autoestima. 90% é isso. Foi por isso que eu falei tanto dessas coisas. Você precisa trabalhar esse lado. Quanto mais você se desenvolver pessoalmente, mais você vai estar preparado para uma competição. Não feche a sua cabeça só para o jiu-jitsu. Tente se desenvolver como pessoa durante a vida. Estuda o jiu-jitsu. Usa o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento. Isso não tem nenhum problema. Vou citar um exemplo aqui dos samurais. Eu não vou falar muito sobre isso, que é um assunto complexo. E muita gente pode falar um monte de besteira aqui sobre isso. Na época, os samurais, através da guerra, eles buscavam elevação espiritual. Como que alguém, através da guerra, matar pessoas, está buscando elevação espiritual? É um assunto bem complexo, mas usa o seu jiu-jitsu, usa a sua dedicação que você tem em cima do jiu-jitsu para conseguir uma elevação pessoal, para conseguir um desenvolvimento pessoal, para se tornar uma pessoa melhor. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, que ele já está ficando muito longo. Bom, esse vídeo já está ficando longo. E antes de eu encerrar, eu vou falar para vocês 5 princípios extraídos dos princípios espartanos. Tem um monte de princípios. Vocês podem procurar no Google lá, princípios espartanos, tem um monte de coisa legal. Vou falar 5 princípios que eu acho que se aplicam bem para quem quer competir. Siga esses 5 princípios. Controle a si mesmo. Exercite a prudência. Anseie por sabedoria. Seja adaptável a tudo. Não abaixe os olhos para ninguém. Pensa nesses 5 princípios. Aliado a tudo que eu falei até agora. Tenta avaliar tudo isso. Escolhe uma competição e vai competir. Faz um teste. Beleza, pessoal? O que eu tinha para falar é isso. Fiz um vídeo meio curto, espero que não tenha ficado confuso. Tentei ser o mais breve possível, resumir mais ou menos a forma que eu penso, como eu me preparo para as competições, como eu me preparo mentalmente para as competições. Eu sempre sou muito calmo nas competições e eu acho que é devido ao meu preparo mental. Eu tento me preparar muito mais mentalmente do que técnica e fisicamente. Então, para quem puder compartilhar, compartilha o vídeo, dá um like, se inscreve e muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu! Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!